Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro aluno de pesquisa de marketing. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. E hoje nós teremos um capítulo sensacional. Capítulo 7, pesquisa causal. Muito bem, você que está aí do outro lado assistindo essa aula, aperte bem o fone de ouvido, desligue todos esses aparelhos eletrônicos que estão aí por perto e que podem desviar a sua atenção. Aperte os fones de ouvido e venha comigo, vamos juntos em mais esse capítulo na jornada rumo ao conhecimento da pesquisa de marketing. Vem, vamos juntos! Muito bem, senhores, senhoritas, hoje nós vamos falar sobre pesquisa causal. Então vamos lembrar qual é o lugar da pesquisa causal dentro da pesquisa de marketing. Vocês devem se lembrar quando nós vimos lá no capítulo 2 ou 3 os tipos de pesquisa, e vocês devem se lembrar que existia dois grandes grupos, a pesquisa exploratória e a pesquisa conclusiva, não é verdade? E dentro da pesquisa conclusiva nós tínhamos as pesquisas descritivas e nós tínhamos as pesquisas causais. O que nós vamos ver hoje é exatamente esse grupo aqui de pesquisas causais. E nós vamos ver o que a diferencia das pesquisas descritivas. Muito bem, pesquisa causal não é muito utilizada na área de marketing no Brasil. E eu imagino que os principais limitantes sejam, primeiro, a falta de conhecimento sobre o potencial da pesquisa causal. Em segundo, o fato de que as pesquisas causais são um pouco mais caras, um pouco mais complexas e levam um pouco mais de tempo para serem executadas. Portanto, a não ser as pesquisas causais mais simples, não se faz muita pesquisa causal de maneira aplicada aqui no Brasil. Pesquisa causal muitas vezes também é chamada de pesquisa experimental. Por que pesquisa experimental? Porque o experimento é a principal forma de se operacionalizar a pesquisa causal. Então, pesquisa causal, pesquisa experimental, muitas vezes são sinônimos, ok? Bom, então, antes da gente começar a falar um pouco mais sobre os tipos de pesquisa causal e as características da pesquisa causal, vamos entender um pouquinho o que é o conceito, ou qual é o significado do conceito de causalidade. É importante esclarecer que o conceito de causalidade é um pouco diferente do senso comum, né? Quando a gente fala, pô, isso aqui causou aquilo ali, o conceito científico é um pouco diferente. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Suponha que eu aumentei o preço de um determinado produto e a consequência foi a redução da demanda, ok? Tudo bem, então eu diria que o aumento de preço causou uma redução da demanda. Então, em geral, eu não posso afirmar categoricamente de que X causou Y, ou seja, que o aumento de preço causou a redução da demanda, mas eu vou ser mais conservador e dizer que o aumento de preço é provavelmente uma das causas da redução da demanda, ok? Por que a gente vai ser mais conservador? Porque, em geral,
os fenômenos são muito complexos e muitas vezes é difícil identificar todas as causas que levaram a um determinado efeito. Portanto, eu serei mais conservador e direi que é muito provável que X seja uma das causas de Y. O segundo é que a gente costuma dizer, afirmando categoricamente, que X provocou Y, né? X é a causa de Y, ou seja, porque aconteceu X, vai acontecer Y. Quando, na realidade, no conceito científico de causalidade, a gente vai dizer que a ocorrência de X torna mais provável a ocorrência de Y. E não necessariamente que a ocorrência de X garante a ocorrência de Y. Por quê? Porque nem todo o efeito é devido a uma única causa. Então é provável ou é possível que em determinada circunstância ocorra X e não necessariamente ocorra Y, ou não ocorra X, mas ocorra Y. E quando vai existir relação de causalidade? Quando, na maior parte das vezes, e isso a gente vai precisar identificar o que quer dizer na maior parte das vezes, a ocorrência de X levou à ocorrência de Y. E, finalmente, a gente não vai dizer que X prova a ocorrência de Y, ok? Na verdade, a gente vai inferir esta ocorrência, essa relação de causalidade, por meio de um experimento. Então, sempre que eu consigo reunir uma série de condições, e a gente já vai ver quais são essas condições, eu posso apenas inferir uma relação de causalidade. E o que quer dizer esta inferência? Que a ocorrência de X torna mais provável a ocorrência de Y, mas que não necessariamente X é o único responsável pela ocorrência de Y. Tá claro? Falando em condições para se inferir causalidade, vamos a elas. Então, a primeira é a variação concomitante. O que é a variação concomitante? A variação concomitante é quando eu puder associar à variação de X uma determinada variação de Y. Por que eu não estou dizendo que elas têm que ocorrer ao mesmo tempo? Porque às vezes existe um delay, né? Às vezes as causas provocam efeitos e esses efeitos ocorrem ao longo do tempo. Mas sempre que eu conseguir associar a variação no efeito a uma variação da causa, então eu vou poder dizer que houve uma variação concomitante. A segunda condição é que a variável x, ou seja, a causa, tem que necessariamente ter ocorrido antes da variável y, a variável efeito. Pode parecer bobagem para vocês dizer isso, mas o problema é que em determinadas situações não é possível saber quem ocorreu primeiro, ok? E, finalmente, a terceira condição é a ausência de outras causas. Ou seja, eu tenho que eliminar o fato de que outras causas possam ter provocado aquele efeito e não aquela causa que eu estava examinando, ok? Então, pegando este exemplo de que foi aumentar o preço de um produto e foi verificado a redução da demanda. Então, primeiro, se eu puder demonstrar que houve essa variação concomitante, a primeira condição está satisfeita. Se eu puder demonstrar que a variação no preço ocorreu antes da variação na demanda, está satisfeita a segunda condição.
E se eu puder demonstrar que nada mais poderia ter provocado aquela causa, aquele efeito, perdão, que é a redução da demanda, então estaria satisfeita a terceira condição e aí então eu poderia inferir uma relação de causalidade. Qual é a diferença entre uma relação causal e uma relação correlacional? A diferença é relativamente simples. Na relação correlacional, é possível identificar-se apenas uma variação concomitante, mas não é possível se determinar de forma confiável qual é aquela que ocorreu antes e também não é possível se eliminar a possibilidade de que outras causas tenham provocado aquele efeito. Tá claro? Então, um levantamento, o survey, geralmente só me permite inferir variações concomitantes, mas não me permite inferir relações de causalidade. Qual é a única forma de se inferir relação de causalidade em marketing, em pesquisa? Exatamente, é por meio de experimentos. Então, nós vamos ver em seguida quais são as características de um experimento e por que o experimento é a única forma de se tirar uma conclusão sobre uma relação de causa e efeito, ok? Bom, então vamos ver aqui qual é o papel do experimento. O experimento, de fato, vai me dar evidências para que eu possa concluir sobre uma relação de causalidade. E quanto mais fortes forem essas evidências, maior é a confiança em se afirmar sobre uma relação de causalidade. Naturalmente, essa confiança irá aumentar se a relação causal for apoiada pelo conhecimento teórico. Algumas pessoas, inclusive, dizem que uma quarta condição para se inferir uma relação causal é que haja uma explicação teórica para aquele fenômeno, ok? E os experimentos controlados fortalecem essas evidências. Então vamos ver aqui quais são os principais elementos de um experimento, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos as unidades de teste, ou seja, aqueles indivíduos ou grupos ou organizações ou qualquer objeto que será submetido a um teste. Quando nós falamos em pesquisa de marketing, em geral nós estamos falando de pessoas, ok? Mas também nós podemos imaginar que uma unidade de teste pode ser uma loja, ou pode ser uma empresa, ok? Essas unidades de teste serão agrupadas, serão reunidas em grupos. Então, imagine que nós temos um universo. Deste universo, nós vamos selecionar uma amostra e esta amostra será subdividida em grupos. E estes grupos serão submetidos aos tratamentos. O que é o tratamento? É a minha variável independente, ou mais especificamente, a minha causa, ok? Então, isso é uma característica muito importante dos experimentos, porque, em geral,
eu vou fazer a variável independente acontecer, ok? Ou seja, eu vou manipular uma variável. E o que é manipular? Manipular é fazer acontecer. Um outro elemento de um experimento é a variável dependente. E o que é a variável dependente? É o efeito. Então, em um experimento, eu manipulo uma variável independente e eu meço uma variável dependente. Então, vamos supor que eu queira verificar o efeito do aumento de preço sobre a demanda de um produto. Então eu vou manipular os preços, ou seja, vou fixar o preço do produto a diversos níveis e vou medir qual é o efeito, neste caso, a demanda. Então, a minha variável independente é o preço que foi manipulado, ou seja, ele foi fixado a diferentes níveis. E a minha variável dependente é a demanda. E também existem as variáveis estranhas. As variáveis estranhas são todas aquelas variáveis que podem ter ocorrido e que podem ter provocado a variação na variável dependente. Então, por exemplo, imagine que eu variei o preço de um produto para cima e ao mesmo tempo ocorreu uma recessão. Ao mesmo tempo houve um problema na economia. Ao mesmo tempo houve a mudança de hábitos do consumidor. Ao mesmo tempo houve o lançamento de um produto concorrente. Ao mesmo tempo ocorreram muitos feriados. Enfim, várias coisas podem ter acontecido que tenham provocado também a redução da demanda. Portanto, para que eu possa inferir a relação de causalidade, eu tenho que excluir o efeito, ou muitas vezes eu tenho que eliminar a possibilidade de que variáveis estranhas interfiram no meu experimento. Tá certo? Então, o que é um experimento? Num experimento, eu vou manipular uma variável independente, vou medir uma variável ou uma ou mais variáveis dependentes e eu vou eliminar a possibilidade de que variáveis estranhas interfiram no experimento. Em outras palavras, é como se eu fechasse uma caixinha, manipulasse a minha variável independente, medisse a minha variável dependente e impedisse que outras variáveis estranhas interferissem no meu experimento. A gente pode imaginar, por exemplo, que nas ciências naturais é relativamente mais fácil se fazer experimentos. Por exemplo, imagine que eu tome um gás, coloco no recipiente e isolo esse recipiente do meio ambiente. Eu aqueço este recipiente e o que eu provavelmente verificarei é um aumento da pressão. Muito bem, eu posso inferir que há uma relação de causa e efeito entre o aumento da temperatura e o aumento da pressão. Por quê? Primeiro, porque houve uma variação concomitante. Segundo, porque eu posso garantir
que o aumento da temperatura ocorreu antes do aumento da pressão. E, finalmente, porque aquele é um sistema fechado, então nenhuma outra variável ocorreu, nenhuma outra variável estranha interferiu no experimento, de tal forma que eu só posso atribuir o aumento de temperatura ao aumento da pressão, ao aumento da temperatura. Portanto, existe uma relação de causalidade. Entretanto, em ciências sociais, nós não trabalhamos com sistemas fechados, como em algumas ciências naturais. Os nossos sistemas, em geral, são sistemas abertos, compostos por pessoas, por sociedades, por organizações, ok? Então, fechar o ambiente, como no experimento laboratorial, não é tão simples quanto nas ciências naturais. Mas, ainda que não seja tão simples, é sim possível se fazer ou se usar alguns recursos que aproximam um experimento das ciências sociais e um experimento das ciências naturais, mesmo sem fechar o ambiente, ok? Então, é importante a gente relembrar que num experimento eu vou garantir que a variável independente ocorra antes da variável dependente, porque eu vou fazer ocorrer a variável independente. E depois de ter feito ocorrer a variável independente, aí então eu vou medir a variável dependente. Em outras palavras, eu sei que a variável independente, a causa, ocorreu antes da variável dependente, o efeito. E se eu conseguir verificar que houve uma variação concomitante e eu puder eliminar o fato de que outras causas interfeririam nesse processo, então eu poderei tirar conclusões sobre uma relação de causalidade. Tá bom? Bom, os efeitos externos ou essas variáveis estranhas são tão importantes que a gente precisa entender qual é a sua natureza. Então vamos entender aí detalhadamente quais são as principais fontes de efeitos externos, ok? Então, vamos lá. A primeira se chama história. Isto mesmo, história. E o que é a história? A história são todos aqueles eventos que ocorreram ao mesmo tempo em que eu executava o experimento e que pode ter interferido sobre o efeito. Então, vamos ver um exemplo. Imaginem que eu esteja verificando o efeito do aumento do preço em uma loja específica. Muito bem, eu deixo lá o meu produto por 30 dias. E depois de 30 dias eu vou ver qual foi o efeito do aumento de preço. Muito bem, várias coisas ocorreram nesses 30 dias. Todos esses eventos que ocorreram nesses 30 dias e que podem ter interferido sobre a demanda são parte da história. Então, por exemplo, nesses 30 dias pode ter havido muitos feriados, o que reduziria a demanda. Nesses 30 dias, uma marca concorrente fez uma promoção, o que pode ter reduzido a demanda da minha marca. Nesses 30 dias pode ter faltado produto lá na loja, o que naturalmente reduziu a demanda.
Nesses 30 dias, a loja pode ter ficado por reforma em 1 ou 2 dias. Ou pode ter tido um trânsito muito grande em alguns dias, aqueles 30 dias. Enfim, podem ter ocorrido inúmeros fatores que podem ter interferido ou que podem ter provocado uma redução na demanda ou um aumento na demanda. Por exemplo, nesses 30 dias, mais pessoas foram às compras, porque houve, sei lá, por exemplo, um aumento de salários. Ou naqueles 30 dias teve menos feriados, enfim, várias coisas podem ter acontecido. E todos estes eventos que ocorreram durante a realização do experimento são chamados de história. Portanto, todos estes fatores que ocorrem ao mesmo tempo e que estão ou que podem ter interferido no meu experimento são chamados de efeitos da história. Tá claro? Tudo bem. O segundo efeito externo se chama maturação. Ok? E o que seria a maturação? Maturação, como o próprio nome diz, se refere ao amadurecimento das unidades de teste. O que seria este amadurecimento? Qualquer mudança na unidade de teste. Então, por exemplo, durante 30 dias, uma loja ficou mais madura, em outras palavras, ela passou por mudanças. Em geral, nós nos referimos ao amadurecimento, às mudanças, quando nós estamos falando de pessoas, ok? Em geral. Porque as pessoas, quando participam de um experimento, ao longo do experimento elas podem mudar. Mas, em geral, qualquer unidade de teste pode sofrer alterações. Portanto, quanto mais longo o período de execução de um experimento, maior é a probabilidade de que haja um efeito da maturação. E quanto menor o tempo de execução do experimento, naturalmente, menor a probabilidade de que haja o efeito da maturação. Próximo efeito externo é chamado de efeito do teste. Quando ocorre o efeito do teste? O efeito do teste ocorre sempre que eu faço uma medida antes da ocorrência da variável independente e eu faço uma medida depois da ocorrência da variável independente. Por exemplo, suponhamos que eu queira verificar o efeito de um comercial, de uma propaganda, sobre a mudança de atitude das pessoas. Então, eu mediria a atitude das pessoas em relação à marca, veicularia o meu comercial, ok, durante um determinado período, e terminado este período de veiculação, eu mediria novamente a atitude das pessoas entre as mesmas pessoas. Eu medi a atitude antes e eu medi a atitude depois. Se as pessoas reconhecerem que o instrumento de medida é o mesmo, é possível que algumas pessoas tentem manter a sua coerência. Então, isso é chamado de efeito do teste. Instrumentalização, esse é fácil de entender. É quando eu mudo o instrumento durante a execução do experimento. Então, imagine que eu começo o experimento
com um questionário e no meio do experimento eu mudo para outro questionário com as mesmas perguntas, mas formuladas de forma diferente. E depois eu mudo para um outro questionário com as perguntas formuladas de uma outra forma. Então é óbvio que a mudança do instrumento de mensuração da variável efeito pode interferir no resultado do experimento. O próximo, regressão estatística. É um nome difícil para algo bastante simples. É sempre quando o indivíduo tende a regredir a um valor médio. Isso geralmente ocorre em questionários, em coleta de dados por meio de escalas ou por meio de perguntas, e geralmente ocorre quando há medidas antes, depois, ok? Em outras situações, é muito pouco provável que ocorra a regressão estatística. Portanto, as perguntas antes, depois, geralmente provocam dois efeitos externos: o efeito do teste e o efeito da regressão estatística. Próximo erro, ou próximo efeito externo, é o viés de seleção. O que é o viés de seleção? É sempre que eu não faço a aleatorização dos sujeitos de um experimento. A aleatorização é muito importante porque ela garante, em boa medida, que os grupos são iguais antes da realização do experimento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, com mais detalhes. E, finalmente, mortalidade. O que é mortalidade? Mortalidade é isso mesmo. O sujeito do teste morreu. Morreu? Como assim morreu? Imagine, por exemplo, algumas vezes é morrer mesmo, né? Por exemplo, eu estou fazendo o estudo de um medicamento e durante o experimento algumas pessoas podem morrer, né? Elas estão muito doentes, podem morrer. E em pesquisas sociais é muito raro que as pessoas morram, mas elas podem abandonar o experimento. Então, abandonar o experimento ou simplesmente sair da pesquisa é chamada de mortalidade. Por que a mortalidade é um problema? Exatamente por causa da não resposta. Nós já discutimos bastante o erro de não resposta. E aqui a mortalidade traz um erro de não resposta e isso é um efeito externo, porque é um erro. Muito bem, e como é que eu vou evitar esses efeitos externos? Existem basicamente 4 estratégias. A primeira estratégia é randomização, ou seja, aleatorizar a atribuição das unidades aos grupos e dos grupos aos tratamentos. Então vamos ver aqui o que quer dizer isso. Vamos supor que eu tenha 12 unidades de teste e eu queira agrupar essas 12 unidades de teste em 3 grupos diferentes. Então o que eu faria? Eu faria uma alocação aleatória dessas 12 pessoas aos 3 grupos. Então, por exemplo, eu fiz um sorteio e o grupo 1 ficou com os indivíduos 12, 10, 6 e 7. O grupo 2 ficou com os indivíduos 8, 11, 4 e 3. E o grupo 3 ficou com os indivíduos 9, 2, 5 e 1. Ok? Então, isso é a atribuição aleatória dos indivíduos aos grupos.
E agora eu vou atribuir os grupos às variáveis ou tratamentos também de forma aleatória. Então, por exemplo, o grupo verde vai ficar com o tratamento andar de bicicleta, o grupo laranja vai ficar com o tratamento jogar futebol e o grupo azul vai ficar com o tratamento nadar, ok? Então foi uma atribuição aleatória. Por que que isso evita o efeito externo? Bom, veja só. Teoricamente, todas as pessoas, todas as unidades de teste, elas são diferentes, ok, entre si, mas quando eu as agrupo em determinados grupos, de forma aleatória, o que eu estou pressupondo é que todos os grupos são iguais nas variáveis que me interessam. Por exemplo, vamos supor aqui que o meu tratamento fosse praticar um desses esportes, tá claro? Então, naturalmente, eu recrutei unidades de teste que tenham a capacidade de praticar os 3 esportes. Mas é possível que eles tenham habilidades diferentes, é possível que eles tenham preparo físico diferente, né, as 12 pessoas. Mas quando eu agrupo estas pessoas aleatoriamente, teoricamente no primeiro grupo ficaram pessoas com todos os níveis de habilidade e com todos os níveis de preparo físico. De tal forma que esse grupo possa ser comparado com o segundo grupo e com o terceiro grupo. Em outras palavras, teoricamente, todos os grupos contêm pessoas de alto e baixo preparo físico e todos os grupos contêm pessoas de alto e baixo nível técnico, de tal forma que não é possível dizer que o nível técnico ou preparo físico tenham contribuído para explicar o desempenho dessas pessoas em cada um desses esportes, ok? Então, o que está por trás da aleatorização é a garantia de que os grupos sejam iguais antes do início do teste, de tal forma que as características individuais não representem uma variável estranha, ou seja, eu não posso atribuir as características individuais à explicação pela variação na variável dependente, ok? Uma outra estratégia para se evitar o efeito externo é por meio do matching. O que é o matching? É assegurar que as unidades sejam iguais. Agora eu não vou mais contar com a sorte da aleatorização e eu vou fazer com que elas sejam iguais de fato, ok? Então vamos ver aqui um exemplo de matching. Imagine que eu tenha 3, 6, 9 indivíduos, claramente com características diferentes, ok? Mas eu quero que os 3 grupos sejam iguais antes do início do teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um indivíduo grande em cada grupo, um indivíduo médio em cada grupo e um indivíduo pequeno em cada grupo, de tal forma que os 3 grupos sejam exatamente iguais, idênticos,
ok? Portanto, o matching é um aperfeiçoamento da aleatorização. Em determinadas situações, apenas a aleatorização não é suficiente e eu tenho que fazer também o matching, ok? Então, naturalmente, esses grupos foram formados e alocados aleatoriamente a cada um dos tratamentos. Uma outra estratégia para se evitar os efeitos externos é por meio do controle estatístico. O que é o controle estatístico? Uma vez que eu fiz o desenho do experimento, operacionalizei o experimento, obtive as minhas variáveis dependentes, aí eu vou usar determinadas técnicas estatísticas para eliminar os efeitos externos. Portanto, algumas formas, por exemplo, a randomização, o matching e o controle do desenho, tentam de alguma forma evitar que haja efeitos externos. Mas como é muito difícil garantir que todos os efeitos externos foram eliminados, eu vou tentar eliminar os efeitos externos pela análise estatística, ou seja, uma vez que eles ocorreram, eu vou tentar excluir estes efeitos por meio de análise estatística. E, finalmente, a outra estratégia é o controle do desenho. Então, existem várias formas de se desenhar um experimento. Muitas formas, várias formas, muitas formas, várias formas. Então, o que nós vamos ver em seguida é exatamente quais são os principais tipos de desenho e tentar entender por que esses desenhos evitam ou minimizam a ocorrência dos efeitos externos. Tá bom? Então vamos lá, venha comigo. Então vamos ver estes tipos de desenhos experimentais. Então, os tipos de desenhos experimentais são classificados em quatro grupos. São eles os desenhos pré-experimentais, experimentais verdadeiros, quase experimentais e os desenhos estatísticos. O que caracteriza os desenhos pré-experimentais é aquele em que nenhum processo de aleatorização é usado. Ok? Então, isso quer dizer o quê? Que as unidades de teste não vão ser escolhidas aleatoriamente e a atribuição aos grupos também não vai ser feita aleatoriamente. Os experimentais verdadeiros são caracterizados pela atribuição aleatória das unidades de teste e dos tratamentos de forma aleatória. Os quase experimentais se caracterizam pelo fato de que não é possível atribuir as unidades de teste e os tratamentos de forma aleatória, mas parte deste aparato da experimentação pode ser utilizado. E, finalmente, os desenhos estatísticos são aqueles experimentos que permitem um controle estatístico e a análise das variáveis externas. Para a gente entender um pouco melhor a diferença entre os pré-experimentais, os experimentais verdadeiros e os quase experimentais, vamos ver cada um deles por meio de exemplos, tá bom? Então, antes de vermos cada um desses tipos de desenho,
vamos entender a notação experimental. Então, essa notação que a gente vai usar, nós temos o seguinte, que o X indica o tratamento. O que é um tratamento? O nosso tratamento é a variável independente. O que pode ser uma variável independente em marketing? O aumento do preço, um tipo de canal, a posição numa gôndola, haver ou não haver experimentação, um tipo de propaganda, a colocação de uma propaganda em um website, o tipo da mensagem, pode ser também a cor do produto, o sabor do produto, o tipo da embalagem. Então, em geral, as variáveis independentes são aquelas que queremos identificar, queremos verificar qual é o seu efeito. Né? Em geral, o efeito em marketing, em geral, é um aumento no volume de vendas. Muito bem, então, definido o tratamento, o segundo é a letra O, que se refere à observação. A observação, em geral, é a nossa variável dependente. Em geral, como eu acabei de dizer, em marketing é o volume de vendas. Então, eu vou manipular as variáveis de marketing para ver aquela que aumenta, que provoca um aumento no volume de vendas, ok? Também pode ser uma aceitação melhor, também pode ser um grau de interesse numa propaganda, ou a lembrança, estou tentando generalizar, mas obviamente qualquer variável de desempenho seria aqui o nosso O, certo? R vai representar uma atribuição aleatória, GE vai ser usado para indicar o grupo experimental e GC para identificar o grupo de controle, tá bom? Então, em seguida, nós vamos ver quais são esses principais desenhos experimentais, ok? Fique comigo. Vamos lá. Então, vamos começar pelos desenhos pré-experimentais. Nesse primeiro desenho, que é o mais simples de todos, eu vou, por exemplo, testar um novo comercial de Chester e verificar a sua eficiência. Vamos supor que eu queira medir a eficiência por exemplo, número de pessoas que se lembram de terem visto o comercial ou, por exemplo, número de pessoas que têm aumentado a intenção de comprar o Chester da Perdigão, ok? Então a variável dependente aqui poderia ser qualquer uma associada a um comercial e obviamente eu poderia ter várias variáveis dependentes, tá? Isso não me impede. Então o que eu vou fazer? Eu vou veicular um comercial uma única vez no Jornal Nacional, num dia X, e no dia seguinte, entre uma amostra por conveniência formada apenas por aqueles que assistiram o Jornal Nacional, vou medir a lembrança espontânea estimulada, ok? Então, como é que eu posso representar este experimento? X a 1. Isso quer dizer que eu fiz um tratamento e medi a minha variável dependente, que é O1, ok? Esse tipo de estudo é chamado estudo de caso one shot. Em propaganda, no meio de propaganda, esse tipo de teste é chamado de DART, ou Day After Recall Test. Então, basicamente, é um teste bastante simples,
em que será medido a minha variável dependente entre as pessoas que assistiram o Jornal Nacional ou um programa qualquer, ok? Vejam que esse experimento é um experimento muito simples e ele está sujeito a alguns efeitos externos, ok? Então vamos ver a que efeitos externos que ele está sujeito. Primeiro, história. Uma vez que eu fiz a veiculação numa noite e a variável dependente foi medida logo no dia seguinte, é pouco provável que eventos concorrentes tenham ocorrido, mas é possível. Em outras palavras, por exemplo, se a Sadia veiculou um outro comercial ao mesmo tempo que eu veiculei o meu comercial, isso seria um evento concorrente que poderia interferir na lembrança do comercial do Chester Perdigão, ok? Então esse experimento ele não elimina a história, porque eventos concorrentes podem sim ter ocorrido. Maturação não ocorreu na unidade de teste porque transcorreu muito tempo entre o tratamento e a medida, ok? Então é pouco provável que as pessoas tenham mudado muito de um dia para o outro. Mas, mesmo assim, é possível que também tenha ocorrido essa maturação. Efeito do teste não existe porque não houve uma medida antes e depois. Não há um problema de instrumentalização porque o instrumento não foi modificado. Não há um problema de regressão estatística. Há sim um problema de viés de seleção, porque as pessoas não foram escolhidas aleatoriamente, mas apenas entre aquelas que assistiram ao Jornal Nacional, e não é possível garantir que as pessoas que assistem o Jornal Nacional são iguais a todas as demais pessoas. Vai, por exemplo, que as pessoas que assistem o Jornal Nacional têm maior predisposição para se lembrar das propagandas. É possível. Então, não é possível eliminar o efeito externo do viés de seleção. E não há também mortalidade, porque não foram perdidas unidades de teste. Então, veja que esse é um experimento bastante simples, porque ele não elimina os efeitos externos, né, ou elimina de forma precária os efeitos externos, e, portanto, se diz que ele é utilizado mais de forma exploratória do que de forma conclusiva, ok? Então, esse é um desenho bastante simples e esse é um daqueles que eu disse que é muito usado na área de marketing porque, de fato, é um experimento relativamente fácil de ser executado. Continuando, então, com os desenhos pré-experimentais, vamos ver esse segundo tipo, que se chama desenho de um grupo pré-teste e pós-teste. Então, qual é a ideia aqui desse desenho? Ele já é um pouco melhor que o anterior, porque eu tenho agora duas medidas, uma antes e uma depois do tratamento. Exemplo. Perdigão desenvolveu um novo comercial para a Chester, quer verificar se esse comercial muda a atitude dos respondentes em relação à marca. Então ela chama um grupo de consumidores por critério de conveniência para uma central location, coleta essa atitude, mede a atitude antes de que as pessoas assistam o comercial, mostra esse comercial dentro de uma programação parecida com a verdadeira e uma vez que terminou a audiência, coleta novamente a informação sobre a atitude. Então, por isso que é chamado de pré-teste e pós-teste, porque tem uma observação antes e uma observação depois.
Vamos ver então agora quais são os efeitos externos que estão presentes neste tipo de experimento, nesse tipo de desenho experimental. Então vamos lá. Primeiro, né, o efeito da história. É possível que eventos concorrentes tenham ocorrido? É pouco provável, mas é possível, né? Entre uma mensuração antes, a audiência do filme, uma medição depois, é sim possível, né? Naturalmente, quanto menor o tempo de execução do experimento, menor é o tempo de um efeito externo do tipo história. Mas este desenho não evita esse efeito. Maturação também é possível, pelo mesmo motivo da história. Efeito dos testes, certamente tem um efeito do teste, porque as pessoas que responderam à atitude depois de assistirem o comercial já tinham respondido antes, e é possível que elas queiram manter uma certa consistência entre as respostas. E é isso que caracteriza o efeito do teste. Instrumentalização não houve, regressão estatística sim, né? Porque sempre que há uma medida antes e depois há uma regressão estatística, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas dão respostas mais extremas na primeira medida e respostas menos extremas na segunda medida. Viés de seleção é um problema e mortalidade é um problema de qualquer desenho experimental. Bom, agora vamos ver aqui um outro desenho que introduz uma figura muito interessante, que é o chamado grupo de controle. Ok? O grupo de controle é bastante interessante. Então, o que é o grupo de controle, né? O grupo de controle é uma forma de compararmos os resultados obtidos com o grupo experimental. Então, em geral, o grupo de controle não vai ser submetido ao tratamento. Então, vamos ver aí o exemplo, né? Perdigão fez um novo comercial para o Chester e quer verificar se a atitude dos respondentes em relação à marca após a audiência. É bem parecido com o anterior. Chama um grupo de consumidores por critério de conveniência para uma central location, mostra o comercial dentro de uma programação artificial e coleta as informações apenas após a audiência. E o grupo de controle não é exposto ao filme, ok? Essa é a grande diferença. E como é que eu vou medir o resultado? Pela diferença entre o grupo de controle e o grupo experimental. Porque parece óbvio, né, que se o grupo de controle mostrar um resultado diferente do grupo experimental, a única diferença só pode ser a exposição ao comercial, ok? Agora vamos ver que efeitos que esse experimento evita, né? História. História não pode evitar o efeito da história porque teve uma medida e depois teve uma observação. Então algo teoricamente pode ter ocorrido nesse processo. Maturação também é possível que tenha ocorrido. Efeito do teste não ocorreu, instrumentalização não ocorreu, regressão estatística não ocorreu, viés de seleção sim ocorreu, porque não houve aleatorização, e mortalidade, isso pode ter ocorrido, mas isso não é uma característica desses desenhos, né? Quais são as vantagens, né? Veja, em relação ao primeiro, ele introduz a ideia do grupo de controle. E isso é bacana, né? Porque eu posso verificar o efeito pela diferença entre os dois grupos. Em relação ao segundo, também é uma vantagem, porque não tem o efeito da medida antes e depois, ok? Então, este desenho, ele é um pouco melhor que o segundo e também é um pouco melhor que o primeiro.
Mas todos esses 3 desenhos que a gente viu são desenhos pré-experimentais e a grande falha deles é a falta de aleatorização. Ou seja, eu só posso garantir aqui nesse caso que o grupo experimental e o grupo de controle são iguais caso a atribuição das pessoas a esses grupos tivesse sido aleatória, né? O que nesse grupo não ocorreu. Então essa é uma falha que pode ser corrigida nos desenhos experimentais verdadeiros que a gente vai ver em seguida, ok? Bom, então agora nós vamos ver os desenhos experimentais verdadeiros. Veja que agora nós temos a aleatorização completa. O que quer dizer aleatorização completa? Os indivíduos são alocados aos grupos de forma aleatória e os grupos são alocados aos tratamentos também de forma aleatória. Em outras palavras, isso garante que os grupos são iguais antes do início do experimento, ok? Essa é a principal vantagem da aleatorização. Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, Perdigão desenvolveu um novo comercial para Chester e quer verificar se esse comercial muda as atitudes dos respondentes em relação à marca. Então, primeiro ela vai chamar um grupo de consumidores a uma central location, vai dividir esse grupo em 2 subgrupos aleatoriamente. Um que é o grupo experimental e o outro que é o grupo de controle. As atitudes dos 2 grupos vão ser mensurados antes da exposição ao comercial. Um dos grupos vai ser exposto ao comercial e o outro não vai ser exposto ao comercial. E aí eu vou medir a atitude dos 2 grupos após a exposição do grupo experimental ou a não exposição do grupo de controle. Alguém pode perguntar, professor, mas o que esse grupo de controle vai ficar fazendo enquanto responde uma vez e responde a outra? Vai fazer a mesma coisa que o outro grupo, só que um grupo vai assistir o comercial da Perdigão e o outro não vai. Ou seja, um grupo vai assistir, um programa mais 10 comerciais, sendo que um dos 10 é o da Perdigão. E o outro grupo vai assistir a mesma programação e 10 comerciais, só que nenhum dos 10 comerciais é da Perdigão. Okay? Eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Isso é fundamental para a execução do experimento, ok? Que eles sejam submetidos à mesma tarefa, né? Ao mesmo tratamento, com a diferença de que um assiste o comercial e o outro não assiste esse comercial. Então vamos ver aqui quais são os efeitos que esse tipo de experimento elimina, né? Então, primeiro, eventos concorrentes. Olha que interessante, né? Os eventos concorrentes se ocorreram, tanto para o grupo experimental quanto para o grupo de controle. Quando eu subtraio, quando eu comparo as respostas dos 2 grupos, na prática o que eu estou fazendo é eliminar o efeito dos eventos concorrentes, né? Porque se eles ocorreram igualmente para os 2 grupos e ao subtrair uma da outra, eu estou eliminando o efeito dos eventos concorrentes. Da mesma forma, eu também estou eliminando o efeito da maturação. Se ela ocorreu, provavelmente ela ocorreu igualmente para os 2 grupos, e ao comparar os 2 grupos, eu estou eliminando essa diferença, ok? Obviamente, eu estou supondo, e isso é possível pressupor,
que tanto os eventos concorrentes quanto os efeitos da maturação ocorreram igualmente para os dois grupos, né? E se eles ocorreram, as respostas afetaram igualmente os dois grupos e, portanto, ao comparar as respostas, eu elimino esses efeitos. Há um efeito devido à medida antes e depois? Sim, há um efeito. Mas, de novo, se há esse efeito, ele ocorreu para os dois grupos, né? Tanto para o grupo experimental quanto o grupo de controle. E, de novo, quando eu comparo as respostas dos dois grupos, eu elimino esse efeito também, ok? Instrumentalização, não há efeito, né, se eu não mudei o instrumento. Não há regressão estatística, ou seja, eu elimino pelo mesmo motivo que eu elimino o efeito do teste. Não tem um problema de viés de seleção e não tem a mortalidade. Então, qual é a nossa conclusão? Esse desenho é o padrão ouro, né? Na área médica eles chamam de padrão ouro. Então esse é um tipo de desenho padrão ouro em qualquer área do conhecimento, ok? Eu faço uma medida antes de um grupo experimental, faço uma medida depois desse mesmo grupo experimental, faço uma medida antes do grupo de controle, faço uma medida depois do grupo de controle e comparo as respostas, ok? Isso aqui é o padrão ouro, porque é o melhor tipo de experimento, né? E por isso que ele é chamado aí de desenho experimental verdadeiro, por causa dessa aleatorização. Então, sem dúvida nenhuma, esse é o que a gente vai chamar de padrão ouro dos experimentos. Mas nós temos outros desenhos experimentais verdadeiros, né? Vamos ver esse aqui. Esse aqui ao invés de ter uma medida antes e uma medida depois, eu só vou ter uma medida depois, ok? Então, vamos ver esse novo desenho experimental verdadeiro aqui. Qual que é a diferença? Basicamente, a diferença é que eu não tenho uma medida antes dos dois grupos, ok? Então, eu só tenho uma medida depois. Esse também é bom, ok? Esse também é um bom desenho experimental, porque ele também elimina em grande parte todos aqueles efeitos, né, que a gente viu, porque quando eu comparo o grupo experimental e o grupo de controle, teoricamente os dois foram expostos ao mesmo processo, né, de eventos concorrentes e maturação. Então, se os dois grupos foram expostos ao mesmo efeito, então, ao comparar os dois, eu elimino esse efeito externo. Aqui eu não tenho a medida antes, então, teoricamente, ele não teria esse efeito da medida antes e depois, mas, como a gente viu no desenho anterior, se os dois grupos foram expostos ao mesmo efeito, isso também foi eliminado. A vantagem dele é que eu elimino totalmente a existência do efeito do teste, ok? Ele é um pouco mais simples, mas também é um bom desenho. E da mesma forma, nas ciências médicas, esse também é considerado um tipo de padrão ouro, ok? Quando que eu vou fazer esse? Às vezes, a medida antes e depois pode ser mais precisa, principalmente se houver alguma variável individual que possa estar interferindo, ou seja, mesmo aleatorizando os grupos, é possível que os dois grupos não sejam iguais, né? A gente já viu lá atrás, no começo, quando eu falei de como é que a gente resolve os efeitos externos. Então, uma era a aleatorização e outra era o matching, né? O matching é a melhor forma de garantir que os dois grupos sejam iguais. A aleatorização
é boa, mas não é perfeita, né? O matching é o melhor. Então, se eu tenho razões para acreditar que a aleatorização não seja suficiente e que não possa ser feito match, então a medida antes e depois é boa, porque a medida antes e depois elimina as diferenças individuais na explicação da variável dependente. Esse desenho aqui, que a gente está vendo aqui agora, que é o desenho de grupo de controle pós-teste apenas, ele não é tão bom em eliminar essas diferenças individuais. Então aqui o ideal seria fazer o matching dos grupos, né? Ou seja, garantir que os dois grupos sejam iguais e aí não haveria problema nenhum em fazer apenas a medida depois, tá bom? Em seguida, nós vamos ver os desenhos quase experimentais. Ok, então agora nós vamos ver os desenhos quase experimentais. Então, e o que é diferente nos desenhos quase experimentais? Primeiro, o pesquisador consegue controlar quando as medidas são feitas e em que unidades de teste, só que ele não tem controle sobre o momento em que o tratamento será aplicado. E ele também não é capaz de selecionar as unidades de teste aos grupos experimentais aleatoriamente. Então vamos ver um exemplo que é sempre mais fácil de entender como é que essas coisas funcionam, né? Vamos lá, por exemplo. Vamos supor que o Pão de Açúcar quer saber se uma propaganda aumenta as vendas das suas lojas, ok? Então, ele vai selecionar um grupo de lojas, vai fazer algumas medidas antes de veicular a propaganda, vai veicular a propaganda e vai fazer uma série de medidas após a veiculação da propaganda, ok? Então, como é que eu vou saber se houve diferença? Então, eu vou comparar a média das vendas antes da veiculação com a média das vendas depois da veiculação, ok? Por que isso é um quase experimento? Porque o Pão de Açúcar, nesse exemplo aqui, ele sabe em que momento ele pode aplicar o tratamento, que é a veiculação, no comercial, ok? Só que ele não tem como garantir que as pessoas viram o comercial. Não é possível, não dá para saber. Ele veicula, né, no maior número possível de canais, ok? Investe, mas não existe garantia de que as pessoas viram o comercial, tá certo? Então, isso é um problema. E ele também não sabe, ele não consegue alocar as unidades aos grupos experimentais. Particularmente, algumas pessoas que viram podem não ir na loja nesse momento, algumas pessoas que não viram podem ir na loja, ok? E por isso que é um desenho quase experimental, né? Ele não tem como garantir todos aqueles efeitos externos. Então, voltando aos efeitos externos, vamos ver quais são os efeitos externos que esse desenho consegue eliminar. Eventos concorrentes? Não é possível, porque entre antes da veiculação e depois da veiculação pode ter acontecido vários eventos concorrentes, pode ter ocorrido maturação. Nesse exemplo aqui que eu dei, não houve um efeito de medida antes e depois, mas como existe uma medida antes do tratamento e uma medida depois, eu poderia ter dado um outro exemplo de que de fato esse erro poderia ocorrer, ok? Então o efeito do teste antes e depois pode acontecer. Instrumentalização, a não ser que eu mudasse o instrumento. Regressão estatística poderia ocorrer, não nesse exemplo, mas esse desenho não consegue eliminar esse efeito externo.
Falta de aleatorização, porque eu não consigo saber quando que as pessoas vão ser submetidas ao tratamento, nem se elas vão ser submetidas e nem se elas vão participar do teste. E mortalidade também pode acontecer. Enfim, os desenhos, assim como os desenhos pré-experimentais, os quase experimentais também têm as suas desvantagens, ok? Como é que eu posso melhorar isso aqui? Eu posso acrescentar um grupo de controle, ok? Então eu vou ter um grupo de lojas que eu vou fazer, que eu vou chamar de grupo experimental, tem um grupo de lojas que eu vou chamar de grupo de controle. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ter que garantir que as pessoas do grupo de controle não tenham sido expostas ao comercial. Então, o que eu poderia fazer? Por exemplo, eu faria um matching, né? Então, eu faria um matching das lojas do grupo de experimental com as lojas do grupo de controle, por exemplo, em duas cidades diferentes, né? Mesmo que em cidades diferentes, é possível sim fazer um matching pelas variáveis mais importantes de uma loja. Vantagem aqui, né? Vantagem que eu elimino o efeito da maturação e o efeito história, né? Porque, de novo, né? É muito provável que os dois grupos tenham sido expostos aos mesmos eventos. Então, quando eu comparo os dois grupos, eu elimino esses efeitos, né? Naturalmente, quando é possível assumir esse tipo de coisa, né? Tudo bem, o que são os desenhos estatísticos? Quando são usados os desenhos estatísticos, né? Eu vou usar os desenhos estatísticos quando eu tiver várias variáveis independentes, ok? Então, até todos os exemplos que a gente viu até aqui, eu sempre tinha um tratamento, né? Mas não é verdade que eu sempre tenho um tratamento. Muitas vezes eu tenho vários tratamentos. E os desenhos estatísticos podem ser combinados com esses desenhos que a gente viu aí anteriormente, ok? Não é que os desenhos estatísticos são algo à parte. Não, na verdade eles combinam com os anteriores, porque eu posso ter o grupo de controle, por exemplo, nem sempre eu vou precisar, mas eu posso ter o grupo de controle. Posso ter uma medida antes e uma medida depois. Posso ou não posso ter a aleatorização, ok? A característica principal do desenho estatístico é que eu tenho mais de uma variável independente, ok? Então vamos ver de novo por meio de um exemplo. Vamos supor que uma empresa quer verificar como o sabor e o preço do seu produto influenciam na sua aceitação. E eu tenho 2 sabores e 3 alternativas de preço, ok? Então, a empresa poderia fazer um experimento fatorial completo. O que quer dizer isso? Eu vou combinar as variáveis independentes, todas elas, e vou formar aí diversas possibilidades, ok? Então, por exemplo, o grupo A1, ele seria submetido ao preço 1 do sabor 1. O grupo A2 seria submetido ao preço 2 do sabor 1. O grupo A3, o preço 3 do sabor 1. O grupo A4, preço 1 do sabor 2 e assim por diante. Ou seja, eu vou combinar todas as variáveis independentes, isso vai me dar, obviamente, um produto, né? Um sabor, um preço. As avaliações, aqui no caso, a variável dependente seria uma avaliação, uma intenção de compra, seria medida em cada grupo. E aí eu vou comparar cada uma dessas medidas, ok? Nesse caso, eu posso ter aí um resultado, uma intenção de compra, por exemplo, que se deve ao preço, ao sabor e também é possível, nesse caso é pouco provável, uma interação entre o preço e o sabor. Então aqui em geral, a gente sabe, né, que quanto menor o preço, maior a intenção de compra e
provavelmente a gente vai descobrir qual que é o melhor sabor nessa situação aqui. Agora, vamos ver esse outro exemplo aqui para a gente entender melhor o que é a interação entre os fatores, né? O que é o fator? Fator é o nome da variável independente num desenho estatístico. Então vamos supor que uma empresa quer verificar a preferência por diferentes tipos de bebidas e a temperatura em que são servidas. Então as bebidas são chocolate, café e chá, e as temperaturas são gelado, frio e quente. Então eu vou fazer de novo um experimento fatorial completo. O que é o fatorial completo? Eu vou combinar todas as variáveis, né? Então se eu tenho 3 temperaturas, 3 tipos de bebida, então eu vou ter 9 combinações possíveis, né? Então, por exemplo, o grupo A1 vai ser exposto a uma bebida quente de chocolate. O grupo A2, uma bebida quente de café, a bebida 3, uma bebida quente de chá, até o grupo A9, que vai ser exposto a um chá gelado, ok? Então, cada grupo vai ser exposto a um estímulo diferente. Eu vou medir a mesma variável dependente em todos os grupos e aí eu vou comparar os resultados de cada uma das bebidas, né? Então, como eu falei, pode ser preferência, pode ser percepção de sabor, intenção de comprar, e qualquer variável que seja escolhido aí para medir o resultado, tá certo? O que é importante aqui, né? É que provavelmente o fator tipo de bebida vai se combinar com a temperatura em que ela é servida para determinar a preferência. Então, por exemplo, a maior parte das pessoas gosta de chocolate quente ou gelado. Quente ou gelado, tá certo? Algumas preferem frio também. O café é muito pouco provável que alguém goste de um café frio. Então a maioria das pessoas vai gostar do café quente, né? É muito pouco provável que alguém beba café gelado. E o chá? O chá provavelmente também as pessoas prefiram ou quente ou gelado. Algumas também podem preferir o frio também. Mas o que é importante aqui? O importante é o seguinte, que vamos supor, o quente, ele não é preferido para todas as bebidas sempre. E não também pode ser que o gelado não seja o preferido para todos. Então, por exemplo, uma pessoa pode preferir o chocolate gelado, um café quente e um chá frio. Ou um chocolate quente, um café quente e um chá gelado, tá certo? Ou seja, a temperatura não determina a preferência pela bebida e nem vice-versa. Então a gente vai dizer que nesse caso, o tipo da bebida se combina com a temperatura para determinar a preferência. Então, quando que isso existe? São em várias oportunidades a gente quer testar várias características, né? Principalmente, por exemplo, de uma propaganda ou de um produto, ok? Então, imagine aqui nesse experimento que uma empresa quer saber como é que o sabor, o preço, a consistência, a cor e a embalagem influenciam na sua aceitação. Agora nós temos aqui 5 vezes 4 vezes 2 vezes 3 vezes 2, 480 possibilidades, né? Se a gente conjugasse todas essas possibilidades. Isso daria 480 grupos. Se cada grupo tivesse aí 30, 50 pessoas, imagine o tamanho da amostra, que seria absurdo, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui é impossível fazer um experimento desse. Então, tem algumas formas de se reduzir esse número de possibilidades para um número em torno de 18 a 24, às vezes até menos. E aí, então, a mesma pessoa vai ser exposta a todos os estímulos, ok? Ao invés de uma pessoa ser exposta a um único estímulo,
ela vai ver vários estímulos, mas um número reduzido, e não os 480, ok? E isso é o que a gente vai ver, que é o que se conhece como análise conjunta, que é uma técnica específica para esse tipo de problema, quando eu tenho muitas possibilidades a serem testadas, ok? Num desenho estatístico. Então, como eu disse, os desenhos estatísticos, eles podem sim ser combinados com aqueles desenhos que a gente já viu, né? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui 2 ou 3 ou 4 estímulos, por exemplo, e ter um grupo de controle, ok? Eu posso fazer isso. Eu posso ter uma medida antes e uma medida depois também, né? Então, imagine que eu quero testar diferentes propagandas, né? Com uma combinação de, sei lá, 4 tipos de propaganda. Então, eu posso ter uma medida antes e uma medida depois. Eu posso ter um grupo de controle para cada um deles, ou um único grupo de controle que não vai ver a propaganda. Enfim, agora eu tenho aqui os principais elementos para desenhar um experimento que mais me dê evidências sobre o fenômeno que eu estou analisando. Claro, eu vou combinar essas ferramentas todas para desenhar um bom experimento que seja factível, naturalmente, e que me traga o melhor resultado, ok? Muito bem, o que mais que a gente tem que ver em relação aos experimentos, né? São três assuntos aqui relacionados. O primeiro se refere ao experimento de laboratório e experimento de campo. Qual que é a diferença, né? A gente já falou rapidamente sobre isso aí mais para trás, né, no nosso curso, mas o experimento de laboratório é aquele que eu vou fazer num laboratório mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou alugar uma sala e vou montar uma gôndola naquela sala, né? Ou eu vou tentar replicar um supermercado dentro de uma sala, tá certo? Isso seria um laboratório. E o experimento de campo é aquele que vai ser feito lá no supermercado, por exemplo. Não, pode ser um supermercado, pode ser um caixa eletrônico, pode ser uma loja, enfim, pode ser qualquer ambiente natural. E o laboratório é sempre uma replicação daquele ambiente num local fechado. E isso leva a duas implicações, né, que a gente vai chamar de validade interna e validade externa. Ok? E esses dois conceitos são muito importantes para os experimentos. Por quê? O experimento de laboratório tem alta validade interna e pouca validade externa. O que quer dizer? A validade interna aqui se refere ao fato de eu estar eliminando as outras causas possíveis. Ok? Como eu trouxe esse ambiente real para um laboratório, é como se eu tivesse isolado aquele fenômeno, né? Lá no meu exemplo do início dessa aula, que eu falei de isolar o gás, né? Aumentar a temperatura e medir a pressão, é mais ou menos isso, né? Eu estou isolando o meu fenômeno, né? Por exemplo, a posição em uma gôndola, num laboratório. E eu estou garantindo que vários efeitos externos não ocorram, como, por exemplo, o efeito de história, o efeito de maturação, aleatorização. Eu estou eliminando esses efeitos, né? Ao garantir que as pessoas vão ser expostas ao meu estímulo, eu vou fazer a aleatorização completa, né, dessas pessoas, ou às vezes eu posso até fazer um matching no laboratório. Mas imagine, por exemplo, que eu quero examinar o efeito de uma posição na gôndola no supermercado. Aí é impossível evitar alguns efeitos externos, porque está lá no campo, ok? Então eu não vou conseguir eliminar o efeito da história, da maturação, não vou conseguir aleatorizar, eu não vou conseguir garantir que todas as pessoas vejam, percebam a mudança na posição da gôndola, ok?
Em compensação, os experimentos de campo têm alta validade externa. O que é a validade externa? É a medida em que, de fato, aquele experimento representa um fenômeno real. Então, quando eu levo para o campo, eu garanto que ele representa a realidade. Quando eu levo para o laboratório, eu garanto a eliminação dos efeitos externos. Qual é melhor, validade interna ou validade externa? O ideal é eu fazer os dois e ver se dá o mesmo resultado, ok? Se eu não puder, eu tenho que escolher, eu tenho que ver o que é mais importante para os objetivos da minha pesquisa e para a minha tomada de decisão. Não existe uma resposta única. Teste de mercado. O que é o teste de mercado? O teste de mercado é um experimento em que a empresa vai desenvolver um produto e vai levar ao mercado para ver não apenas a aceitação do produto, né, quanto que ele vai vender, mas muitas vezes um teste de mercado também funciona para a empresa aprender a vender um novo produto. Okay? Então, grandes empresas, quando fazem um teste de mercado, quando o lançamento daquele produto é um lançamento muito arriscado. Né? Imagina investir milhões de reais numa campanha de propaganda, na distribuição de um produto, em promoção, e o produto é um fracasso. Então, se eu puder antecipar a probabilidade de sucesso de um produto no mercado, né, fazendo um experimento com alta validade externa, é o ideal, ok? Porque aí eu seleciono um pequeno mercado, em geral vou selecionar uma cidade, ou 2 ou 3, né, 4 no máximo, vou iniciar a comercialização daquele produto naquela cidade, vou fazer como se fosse o lançamento e vou ver o resultado. Naturalmente, um teste de mercado tem várias debilidades, né? Por exemplo, o concorrente pode perceber que eu estou fazendo o lançamento, pode atrapalhar, né? Enfim, pode acontecer, o concorrente pode verificar que eu lancei o produto e pode ir lá e atrapalhar e lançar um outro produto, né? Se antecipar ao meu lançamento. Enfim, existem algumas ameaças. E por isso algumas empresas recorrem ao teste de mercado laboratorial. O que é o teste de mercado laboratorial? Eu vou fazer mais ou menos, eu vou expor os consumidores a um novo produto, só que dentro do laboratório. Então eu vou mostrar uma propaganda, eu vou pedir para essas pessoas comprarem o produto, eu vou expor essas pessoas à promoção e verificar qual que é a aceitação desse produto, né? Existem até modelos que simulam, né, o desempenho de um produto num teste de laboratório. Então é uma estratégia bastante interessante para se fazer um teste de mercado, porque evita, primeiro, um teste de mercado no campo é muito demorado, muito custoso, né, custa muito caro, muito arriscado, e um teste do laboratório é um teste bem mais barato, bem mais rápido. Mas é óbvio, né, que o teste de laboratório tem várias limitações. Da mesma forma como um teste de mercado também tem suas várias limitações. Então, de novo, o que é o mais adequado? Primeiro, fazer um teste de laboratório e depois fazer um teste de mercado. Se a conjuntura permitir, esse é o mais indicado, certo? Muito bem, é isso que nós tínhamos para ver hoje sobre experimentos, sobre pesquisa causal ou pesquisa experimental, como eu expliquei lá no início, certo? Então, nós vimos aí bastante material, né? Nós vimos o que é um experimento, como que se faz um experimento, o que caracteriza um experimento, o que caracteriza, quais são as condições para inferir uma relação de causalidade. Nós vimos os principais tipos de efeitos externos. Em seguida, nós vimos os 4 tipos principais de tipos de desenho experimental, as vantagens e desvantagens de cada um, os efeitos externos que cada um deles elimina,
E eu espero que vocês tenham gostado. Esse assunto, para mim, é um assunto bem interessante, porque experimento é uma das ferramentas de pesquisa mais sofisticadas que existem, porque o desenho de um experimento é algo bem complexo primeiro, o planejamento é difícil, a execução também é difícil, e é uma pena que poucas empresas tenham esse arsenal, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e que quando vocês forem trabalhar, vocês se lembrem desse tipo de pesquisa também, vocês levem para a empresa de vocês para que experimento seja cada vez mais colocado na prática das empresas, ok? Então é isso, muito obrigado pela sua audiência, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você continue ligado aí nessas aulas, e a gente se vê na próxima semana com mais uma aula do nosso curso de pesquisa de marketing, ok? Um abraço, até logo e a gente se vê na próxima semana, ok? Até logo, tchau, tchau. Valeu.